Olá, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo seja com todos. Não sei que hora você vai assistir este vídeo, mas deixe eu falar algo para você que vai assistir, seja pela manhã, tarde, noite, madrugada, independente do horário, escute. A Bíblia, ela é clara em informar que o pastor, que o pregador, aquele que ensina, ele precisa ter conhecimento bíblico. Isso está claro. Basta você ler as cartas pastorais, por exemplo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, a carta de Tito. Quando você ler essas cartas, que são denominadas cartas pastorais, está muito claro que o pastor ele precisa não só ter conhecimento bíblico, ter capacidade para ensinar, como também deve ser um homem de testemunho e etc. Mas a minha ênfase aqui é na questão da capacidade teológica bíblica do obreiro, do pastor. Porque às vezes eu vejo cristãos, irmãos, eu vejo crentes que pregam, que dizem que não é necessário estudar, não é necessário ter noções teológicas, porque para ser cristão não precisa disso. Irmãos, existem pessoas que citam até o ladrão, né? Que não precisam fazer um discipulado, um curso teológico e etc. Mas o ladrão, ele estava numa cruz morrendo, se arrependeu dos seus pecados, confessou Jesus e partiu para a eternidade. Quando as cartas, por exemplo, pastorais, dizem que o pastor ele tem que ter uma capacidade para ensinar, e quando a gente diz que o obreiro, o líder, deve ter noções teológicas, é porque ele vai ter uma caminhada, irmão, aqui na terra. Ele se converte. Foi proposta a ele uma carreira ministerial. Ele precisa se qualificar, ele precisa ter experiência na vida cristã. Ele precisa ter um bom histórico, um bom testemunho da igreja, dos que estão de fora. E acima de tudo, Paulo mostra aqui na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, o pastor tem que ser apto para ensinar, tem que estar preparado. Então a gente vê obreiros, irmãos, que exaltam a ignorância. Exaltam, louvam a ignorância. Não, para ser obreiro, você não precisa estudar, você não precisa fazer nenhum curso. É o Espírito Santo que prepara, o Espírito Santo dá o dom. Deus vocaciona o homem, mas o homem precisa se qualificar. Não é de qualquer maneira. Então, meu amado irmão, você que pensa dessa maneira equivocada, pare de louvar a ignorância. Incentive os seus obreiros, os seus liderados, os seus pastores a estudarem as Escrituras. É mister que o pastor tenha conhecimento bíblico, noções teológicas. Prepare os seus obreiros teologicamente, para que ele venha ser um homem conceituado, um homem de conhecimento, um homem que tem a capacidade de ensinar as doutrinas fundamentais da fé cristã. Lembre-se do que eu já falei aqui em outros vídeos, queridos irmãos, que no versículo 6 do capítulo 3 da primeira carta a Timóteo, Paulo disse que o pastor não pode ser neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Eu já expliquei que no grego, neófito nos dá uma ideia de um recém-plantado, de um recém-chegado. E eu já disse também que um recém-chegado, um novo convertido, ele não pode ser um diácono, ele não pode ser um pastor, ele não pode ser alguém que ensine, porque ele primeiro precisa aprender, primeiro precisa amadurecer, primeiro precisa estudar, primeiro precisa se qualificar com a preparação do Espírito, dada pelo Espírito Santo, e com o estudo da Bíblia,
e tendo fundamentos teológicos da fé cristã. Isso é uma coisa simples e básica, meus irmãos. Então parem de louvar a ignorância, pelo amor de Deus.